Fala galera, de vez em quando sumo um pouquinho do Instagram, mas resolvi voltar aqui para Malheiros TV para produzir um novo tipo de conteúdo. Eu gosto muito de assistir jornal, de ver notícia e resolvi repercutir um pouco aqui essas notícias que eu assisto com vocês. Espero que vocês gostem. E o primeiro assunto que eu queria repercutir aqui com vocês é o Brexit. A gente escuta, nos últimos 2 anos principalmente, uma enxurrada de notícias sobre o Brexit e o Reino Unido e a União Europeia. Eu queria saber o seguinte, você sabe o que é isso? Você sabe o que está rolando lá na Inglaterra? Então, para começar, Brexit quer dizer British Exit, ou saída britânica. Essa sigla ela foi usada para decidir se a Inglaterra e, consequentemente, todo o Reino Unido continuariam ou não na União Europeia. Isso mesmo, todo esse processo, todo esse fuzuê começou a rolar por uma consulta popular para saber se os britânicos desejavam ou não sair da União Europeia. Mas vamos começar do zero. Vamos falar primeiro, rapidinho, o que é o Reino Unido e o que é a União Europeia, assim tudo vai ficar mais fácil. O Reino Unido é uma associação política composta por 4 países: a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Então, quando a gente está falando de Reino Unido, a gente está falando de todos esses países. Sempre bom lembrar que o parlamento que governa o Reino Unido fica em Londres. Então, todos esses países estão submetidos à influência da Rainha Elizabeth II. Ou seja, a Inglaterra é que controla todo esse arranjo político. Ah, agora eu entendi! E a União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, o mais poderoso, o mais rico, o que possui mais relações entre os países membros, que são quase 30 países membros. E mesmo sendo o bloco mais importante do mundo, em 2016, os britânicos decidiram que era hora de dar tchau. Tchau, Lala. Tchau! Tchau, pô. Tchau! Será que a galera vai pegar essa referência aí? Então, só para você não achar que essa história de sair do bloco econômico caiu do céu, tem 2 informações legais aí que vocês devem saber. Uma é que essa não foi a primeira vez que os britânicos votaram sobre ficar ou não no bloco econômico. No ano de 1973, o Reino Unido entrou na Comunidade Econômica, que na época nem se chamava União Europeia ainda. E como a gente sabe, todo processo tem quem goste e tem quem não goste. E nem todo mundo queria essa aproximação continental. Para acabar com a dúvida e decidir se o Reino Unido iria ou não continuar no bloco, os ingleses organizaram um referendo para que a população decidisse o que seria feito. Isso aconteceu no ano de 1975 e a decisão vencedora foi de continuar no bloco, ou seja, é como se fosse o Brexit ao contrário. Outra informação é que o primeiro país a organizar um movimento parecido foi a Grécia, em 2012. Nesse caso, a votação foi chamada de Grexit, ou saída grega. Eu acho que você já percebeu que essa sigla serve para indicar os países que estão a fim de sair fora da União Europeia, né? E a candidata que foi pro segundo turno na França prometeu que se ganhasse a fazer o Frexit. E por aí vai. Daqui a pouco vai ter... o que mais? O Swexit. Sobe, rala que rola. Bom, agora que você entendeu que essa treta não é de hoje, vamos resumir o que aconteceu. Parte do governo britânico começou a levantar a hipótese de uma saída da União Europeia. Logo, essa hipótese virou uma campanha e uma pressão interna para levar essa ideia adiante. E então, o primeiro-ministro David Cameron, que não é o James Cameron do Avatar, não confundir com o James Cameron, o David Cameron, que era contra o Brexit, levou essa decisão para a população e organizou essa tal votação. A propaganda daqueles que defendiam a saída era baseada em uma maior liberdade econômica para os países britânicos negociarem seus preços, e o medo de atentados terroristas estava muito em alta na Europa naquele momento, o que favoreceu também o apoio de uma ideia de controle total do território e dos fluxos migratórios. Mesmo com a pressão da ala mais radical, todas as pesquisas diziam que o Brexit não ia acontecer. Mas, para surpresa geral da nação, o que houve é que no dia da votação, dia 23 de junho de 2016, o sim venceu, com 52% dos votos. A decisão caiu como uma bomba, não só na Europa, mas em vários lugares, pois essa inesperada saída era um caminho longo e cheio de incertezas. Como poucos acreditavam na saída dos britânicos, muitas perguntas não haviam nem sido respondidas. Por exemplo, como é que iam ficar os europeus que moravam na Inglaterra e tinham seus direitos garantidos pelo acordo da União Europeia? E os ingleses que moravam fora do Reino Unido? E os acordos econômicos que a Inglaterra tinha assumido? Quem ia pagar pela rescisão deles? E o fornecimento de produtos que são vendidos na Inglaterra, mas são produzidos em outros lugares da Europa. Como eles vão pagar agora? Eles vão pagar mais impostos agora? E a fronteira entre as Irlandas seria fechada? Agora, uma Irlanda ficaria na União Europeia e outra ficaria no Reino Unido. Depois de um longo processo para acabar com conflitos na região, será que isso vai piorar a relação entre elas? Bom, não sabemos.
E se o clima já não tivesse tenso bastante, o primeiro-ministro David Cameron largou o cargo. Ele argumentou que o resultado mostrava um Reino Unido que não era o que ele queria governar. Nesse cenário tenso que chega ao poder, Theresa May, grande apoiadora do Brexit, e agora responsável por negociar a saída do bloco. A missão de Theresa May era apresentar uma proposta que respondesse a todas as dúvidas e muito mais, decidir como será o futuro das relações entre o Reino Unido e o bloco. A União Europeia deu 2 anos de prazo para que as propostas de May virem um documento e que seja aprovado por todos. Esse prazo foi até as 23 horas do dia 29 de 3 de 2019. O que acontece é que a ministra britânica tinha certeza que seus planos iam dar certo e tudo seria aprovado num tempo rápido. Mas ela não foi assim não, hein? Não foi assim que rolou não. Ela apresentou uma proposta que foi aceita pela União Europeia. Ela propôs uma saída transitória, um prazo para mudanças que iria até o final de 2020, a garantia de todos os direitos para os cidadãos e o pagamento de 39 bilhões de libras. Só faltava aprovar esse acordo com o próprio parlamento britânico, né? Fácil? Não, claro que não. Mole? Acho que não. Em 3 tentativas, May foi derrotada em todas, incluindo uma marca pessoal para a primeira-ministra, a maior derrota na era moderna numa votação no parlamento britânico. Ela bateu o recorde, que vinha desde 1924. Isso ajuda você a entender como a moral dela estava baixa. Nem os votos do próprio partido, o Partido Conservador, ela conseguiu por inteiro. Além da própria tensão política, a pressão popular também começou a aumentar. Muita gente que havia votado a favor agora pede o cancelamento do Brexit. Depois de entender melhor como essa saída seria feita, o que ninguém tinha explicado na hora do referendo em 2016, os europeus passaram a entender melhor as dificuldades desse processo e estão organizando uma petição pública para acabar com o Brexit. As coisas ficaram ainda mais incertas, com o prazo chegando e nada da aprovação de um acordo. A segunda tentativa aconteceu e nada. Como se a Theresa May já não tivesse com os dias difíceis demais, muitos políticos começaram a pedir que ela renunciasse o cargo. E ela já anunciou que só permanece até a aprovação de um acordo. Você conhece aquela expressão carne de pescoço? Pois é, os ingleses conhecem. Faltando poucos dias para o prazo final, dia 29 de março, ela ainda sofreu um golpezinho do parlamento britânico que reduziu os poderes da primeira-ministra e teve algumas negociações diretas com a União Europeia, principalmente pedindo o adiamento do prazo final. Com o menor poder de decisão em suas mãos, Theresa May chegou ao dia da terceira e última tentativa de aprovar esse acordo no parlamento britânico, mostrando desespero. Ela simplesmente retirou a parte que estava mais difícil de negociar, a política. Isso mesmo, ela tentou aprovar um acordo sem deixar claro como seria a relação política com os países da União Europeia. E por fim, prometeu largar o cargo se esse acordo fosse aceito. Adivinha só, ela conquistou alguns votos, mas não foi o suficiente para conseguir a aprovação. Ou seja, o prazo acabou e o acordo não foi feito. Aí essa hora você tá falando, pô, mas calma aí, cara, que medo também nesse acordo ficar sem acordo, que acordo chato, e daí ficar sem acordo? Não dá, galera. É um medo enorme de ficar sem acordo mesmo, porque caso nada seja aprovado, o Brexit vai acontecer por completo, a revelia, entendeu? O prazo vai acabar e sem tempo de transição, sem acordo político claro, esse caos pode afetar muito a economia inglesa, pode afastar investimentos, desvalorizar a moeda, ou seja, crise de ansiedade generalizada na Terra da Rainha. O fato é que dia 29 de março chegou e a União Europeia postergou o prazo até dia 12 de abril. Se uma proposta for aprovada, pode ser que a União Europeia renegocie esse prazo até dia 22 de maio. Mas parece que esse divórcio vai acontecer sem um acordo entre as partes. Ou os ingleses vão ter que falar, olha, foi uma fase, me desculpa, e vão ter que voltar atrás desse pedido de separação. Vamos esperar para ver o que fica. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui. Eu vou voltar trazendo novos conteúdos aqui na Malheiros TV para vocês. Play. Calma. Não, corta.